Mais um Saúde e Bem-Estar Podcast e hoje nós vamos falar sobre fone de ouvido, o uso do fone de ouvido. Vamos saber mais detalhes a respeito disso com a doutora Tatiane Yamamoto, ela que é médica otorrinolaringologista e está conosco hoje. Que legal te receber aqui, doutora. Acho que já conversamos, né, em outra oportunidade aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast, mas nessa segunda temporada o nosso assunto é outro. De qualquer forma, bem-vinda. Que bom poder estar novamente contigo. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, fornecendo informações a todo o público. E aí, antes de nós iniciarmos aqui a nossa conversa, você falava a respeito de decibéis, até olhava aí no seu relógio, não sei como é que seja, não é relógio. É watch? Sei lá, também não sei. Tem um nome específico que eu não sei. E falava sobre os decibéis do ambiente, até comentamos com o William, que é nosso técnico, porque ele trabalha em locais, né, com muito barulhentos, que falava da média de decibéis em que ele habitualmente trabalha. Vamos começar falando sobre isso para depois entendermos por que o fone de ouvido tem interferência aí na saúde, né? Na nossa saúde de forma geral aí, principalmente quando nós falamos de audição. Então, o decibéis, ele é o som gerado no nosso ouvido. Então, dependendo, ele vai desde 0, que é o silêncio total, até inimagináveis, né? Mas, por exemplo, uma conversa que nós estávamos aqui conversando, era 60, 70 decibéis. Dependendo do lugar, casa noturna, pode ir a 120, 130 decibéis. Então, o cálculo que a gente faz, o quanto tempo que dá para ficar com fone de ouvido ou no lugar com barulho, é de acordo com os decibéis. Quantos mais decibéis, menos a gente pode ficar naquele lugar para não causar danos no nosso ouvido. Mas existe uma média, assim, ideal? Sim, a média é que seja menos que 85 decibéis. Sendo menos de 85 decibéis, você pode ficar no ambiente o dia inteiro, que é o nosso dia a dia. Porém, como foi no 85 decibéis, pode ficar até 8 horas. Aí, para você ter uma noção, se é 90 decibéis, ele já cai para algumas horas. Né? Cai para metade, na verdade, cai para 4 horas. E a 130 decibéis, a gente pode, no máximo, 1 minuto. Um minuto. Acima de 1 minuto já causa danos irreversíveis no ouvido. Quantos decibéis nós temos agora? Vamos ver se a gente pode conversar o dia inteiro. Por enquanto, sim. 76, 80, 78 decibéis, 73. Isso tem em muitos relógios e muitos celulares. Todos os celulares hoje que é smart, ele tem. Ele consegue captar e consegue nos informar se é danoso ou não. Então, por hora, aqui podemos... Tá tranquilo. Podemos ficar o dia inteiro. Conversar o dia inteiro. Sim. Então, tá. Ótimo. Isso já é um ponto positivo. Já o William, que estava falando para nós aí, né, sobre o trabalho dele, vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Sim. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele é um dano que... Por enquanto, estão sendo estudados células, tronco para regenerar. Mas não tem cura. Então, você perde a audição e é para sempre aquilo. E só vai piorando. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. E depois da pandemia, começou a se utilizar muito fone de ouvido, né? Então, começou a ter muitos danos e muitos jovens. Eu estou recebendo muitos jovens com problemas auditivos por conta do uso incorreto do fone de ouvido. Então nós já vamos entrar nesse assunto que é o nosso assunto principal, mas só uma dúvida antes. Para quem se expõe a ambientes muito ruidosos, acho que dá para se dizer assim, existem EPIs? Hoje existe assim alguma tecnologia também que nos auxilie? Sim. Todas as empresas que acompanham com fono, com o engenheiro, o médico do trabalho, né? Eles calculam o quanto que de ruído tem ali e é obrigatório o uso de EPI. Porque tem até uma doença, né? A doença a gente chama PAIR.
É perda auditiva induzida ao ruído. Então, isso já é um CID, é uma doença causada por ruídos intensos. E EPI é o protetor auricular? Isso, tem vários tipos de protetores. Existe. Tem aqueles intra-auriculares, depende do quantos decibéis está exposto, né? Então, tem o intra-auriculares, que tem desde aquelas espuminhas, desde aquele também que é de silicone, que se molda. Tem aquele que é maiorzinho, que pega todo o ouvido. Então, eu acho que é de acordo com o ambiente que está exposto. E veda mesmo? Veda. Ajuda? Ajuda a vedar. E ajuda bastante. Ah, tá. Então tá. Então já fico mais tranquila também com o colega aqui, né? Sim. Fico mais tranquila em relação a isso. Mas vamos ao nosso ponto de partida de hoje, que é o uso de fone de ouvido. Quando a senhora fala que muitos adolescentes, né, jovens, utilizando esse equipamento, e principalmente pós-pandemia, né? Embora isso já ocorria antes, só aumentou. Sim, só aumentou. Por que isso preocupa? Eu já sei que preocupa porque nós falávamos anteriormente. Por que efetivamente isso preocupa? Isso preocupa porque os jovens... Deixa eu reformular. Isso preocupa porque está tendo mais perda auditiva irreversível em pessoas mais jovens. Antigamente, que era, né, todo mundo falava, aparelho auditivo é para quem tem 80, 90 anos. Hoje, já tem muitos jovens de 30, 40 anos usando aparelho auditivo por conta disso. Em função da perda auditiva causada pelo ruído, principalmente. Certo. Existem vários tipos de fone de ouvido, Sim. né? Vamos falar de cada um deles e depois entender até o tempo de exposição, né? Também, porque me parece, pelo que a senhora falou, tem a ver com isso, né? Isso. Vamos ver, os que eu conheço, né? Os que vão lá dentro do ouvido. Nós temos 4 tipos. Tá. Os que vai dentro do ouvido, nós temos o intracanais, tá? Que é dentro do ouvido. Nós temos os canais, né? Ou auriculares, que a gente tem 2 tipos. Aquele que tem uma espuminha que vai até bem pertinho, dentro, aquele é o intra-auricular ou intracanal. Que eu adoro. Eu já vi que eu tô ferrada. Tá. Aí nós temos os auriculares, que é tipo daquele do iPhone. Que ele não tem aquela... Isso, não entra, mas nem tanto. Nós temos os supra-auriculares, que ele é mais aquele que tenha... Como que vocês falam? Headset? Headset é um tipo deles, né? Tá. Então, é aquele que vai, né, na cabeça, mas ele não fecha totalmente o ouvido, porque ele fica no ouvido. E nós temos os circumaurais, que daí ele veda todo. Nós usamos muito isso. Os mais adequados são esses circumaurais, que veda tudo, e os intra-auriculares, porque vai lá... Por quê? Porque ele veda mais... o ruído externo. Então, teoricamente, você usa com um volume menor. Esses então outros, como tem umas frestinhas, ele tem mais interferência do meio ambiente, né? Do ambiente externo. Então, nós temos a aumentar o volume. Olha, eu achei que eu ia me desesperar, mas não, foi ao contrário. Porque os que nós usamos aqui, por óbvio, né? São os que vedam mesmo, né? Os que nós utilizamos em estúdio, por exemplo. E eu, claro, falo da minha experiência pessoal, que é o intra, né? Mas vamos entender aí cada um deles. O intra, por conta de não captar ruídos externos, a gente usa um pouquinho... Um volume um pouquinho menor. Embora seja todo o volume às vezes. Daí que está o perigo, né? Porque o perigo está enquanto que você coloca. Nós dizemos, como cada marca tem um tipo de volume diferente, nós dizemos, em média, 50% para você conseguir usar 8 horas. Então, se o teu volume vai de 0 a 100, o ideal é que esteja no 50, para você conseguir usar 8 horas. Ininterruptas? Não, tem que fazer um descanso. Tem que fazer um descanso a cada 1 hora, mais ou menos. Se passa de 85 decibéis, daí começa a cair as horas de uso. Sim. Mas, na maioria, assim, que é o som confortável, que é aquele que não dói, é em torno de 70, 60 decibéis. Né? Que daí no volume que a gente coloca no celular, ou enfim, onde está assistindo, é o 50%. Tem lugares que falam 60 a 60. Até 60% por 60 minutos. Então, você fica lá 60 minutos, depois faz uma pausa de 10, 15 minutos, depois pode voltar a usar.
Até somar as 8 horas. Até somar as 8 horas. E 8 horas ininterruptas, ou quem fica mais de 1 hora... 8 horas ininterruptas acho meio até difícil, mas difícil. Enfim, quem fica mais de 1 hora, quem está sempre aí... além da perda auditiva, tem algum outro problema que pode causar? Algum outro transtorno? Sim, pode causar irritabilidade, insônia. E também o que muitos reclamam é o zumbido. O zumbido, daí o zumbido. Nós vamos chegar nisso também. Que a gente tem até quando não usa o fone em ambientes mais ruidosos, né? Isso. O zumbido é um meio que tá tendo algum dano coclear, na maioria das vezes, né? Porque tem outros tipos de zumbido. Mas assim, por perda de audição, porque algumas células estão morrendo. Ou já morreram. Então, o zumbido é um tipo de te alertar que teu ouvido não está bom. Ou quando às vezes você vai numa casa noturna, numa festa, enfim, fica poucas horas, mas aí você chega em casa e fica aquele pi. Quer dizer que o teu músculo, ele cansou de te puxar a parte ali do tímpano para defender do som intenso. É temporário, né? Esse temporário. Zumbido, nós estamos falando do zumbido temporário, Isso. né? Que dura quanto tempo, mais ou menos? Dura algumas horas. O que é normal, assim, que a gente pode ter e dizer assim, ó, tá, foi só Olha, foi só um momento agitado. Ele muda bastante, mas geralmente algumas horas, assim, 3, 4 horas, que geralmente a gente chega em casa, dorme, no outro dia já acorda bem. Né? Agora, se no outro dia você ainda acordou e ainda tá com aquele zumbido, aí mora o perigo. E daí passa de 6, 7 horas com o mesmo zumbido, ou aquele zumbido que muda, né? Começou a ficar pi, depois mudou de tipo, também é um tipo de alerta. Certo, importante. A perda auditiva, você disse que é irreversível. Sim. Em muitos casos. O zumbido também pode se tornar algo irreversível? Pode se tornar. No início, quando o dano é leve, o zumbido fica ali para te alertar, né? Então, vai morrer algumas células. Se você não muda de lugar, do barulho, enfim, e continuar causando danos, né? Estando num ambiente ainda ruidosos, aí as células terminam de morrer. Aí esse zumbido pode ficar para sempre. A perda auditiva, nesse caso, do uso excessivo do fone de ouvido, ela pode ser corrigida com aparelhos? A perda auditiva, sim, pode ser corrigida com aparelhos auditivos. E o zumbido, tem algum tipo de... O zumbido tem alguns pacientes melhoram um zumbido, mas nem todos. Com que tipo de um tratamento assim específico? Sim, a gente tem tratamento que a gente busca fazer com que as células que restaram não trabalhem tanto, né? Por isso que está o aparelho auditivo. O aparelho auditivo é para não cansar tanto das células que restaram. Então, elas trabalham menos e aí diminui o zumbido na maioria dos pacientes. É um aparelho também, então. É um aparelho também. Porém, tem aqueles que o dano é tão grande que daí infelizmente, não tem o que fazer. É saber conviver com o zumbido, nestes casos. Que tipo de aparelho nós estamos falando? Porque eu sempre me remete, assim, àqueles que grandões. São bem, né, perceptíveis. E eu sei que hoje isso mudou. Mas são vários tipos? São vários tipos, todas as marcas têm inúmeros tipos, tá? Isso varia de acordo com a perda auditiva. Tem aqueles até intracanaliculares, que é pequenininho, que fica dentro do ouvido e ninguém vê. Tem aqueles que daí vai por trás, mas hoje em dia é um fiozinho só, quase não dá para ver. Os aparelhos que ficam aqui atrás, antigamente eram grandes, hoje estão bem menores. Então, com a modernização, os aparelhos estão diminuindo de tamanho, sendo mais imperceptíveis e tendo mais tecnologias. Então, tem a tecnologia anti-ruído, tem a tecnologia que liga direto com o celular. Então, estou num lugar, vou para outro lugar barulhento, sozinho ele já consegue diminuir o ruído. Tudo isso para não causar mais ainda problemas dentro do ouvido. Existe um fone, e me chamou a atenção, porque eu procurava, esses tempos, um fone para natação. E tem um que é no osso, que acaba sendo assim, eu não me lembro mais agora a expressão correta. Sim. Esses também
nós temos que ter cuidados com esse também? Sim, temos que ter cuidado. Que a gente tem um som vindo do ouvido, que a gente fala que é via aérea, então vem no canal. E nós temos a via óssea. A via óssea é aquele que estimula diretamente a cóclea, diretamente essas células que nós escutamos, que é responsável pela nossa audição. Então, se você lesiona diretamente elas, o dano é maior. Por isso que tem que tomar mais cuidado também. Até esses Esses do osso. Porque eu não sei exatamente, porque eu não cheguei a ver. Só em uma pesquisa vi que tinha, Sim, né? tem. E aí me ocorreu agora de também entender como é que funcionava, né? No fim das contas, com todos eles é necessário cautela. Cautela. O que dizem, né? O fone de ouvido em si não causa mal, o problema é o volume. Né? O volume que você coloca nele é o que causa a E danos. o tempo de exposição. E o tempo de exposição, justamente. Mesmo aqueles que nós usamos que veda Sim, bastante. mesmo Também aqueles é lá. 8 horas, também Isso aí, vale pra intervalos. todos. Intervalo importante, o período importante e o volume também. E os que não vedam tanto, diminui um pouco, aumenta? Os que não veda tanto, mesma coisa. Mesmo você escutando barulho externo, o ideal é que esteja abaixo de 85 decibéis, né? Porque aí se somam os barulhos, Sim. se somam os sons, no Se caso. somam sons, aí a pessoa que está escutando não entende direito e tal, vai lá e aumenta. Então, quando for comprar, ter a preferência de comprar aqueles que vai mais dentro, porque veda mais o som externo. É uma dica, né? Aham. E como é algo que vai dentro do ouvido, no caso os intra-auriculares, e a gente sabe que tem cera, né? Tem Sim. né, secreção, enfim. Como é que é? É preciso também pensar na higienização desses Com certeza. desses Sim. equipamentos? O certo é usarmos o álcool isopropílico, que o álcool isopropílico ele é próprio para eletrônicos, né? Mas no equipamento. No equipamento. Todos eles, a maioria pelo menos, sai a borrachinha. Isso. Então, sai a borrachinha, se tiver muito sujo, enfim, limpa com um sabão neutro e depois passa um álcool. Aqueles que não têm a borrachinha que não sai, passa um álcool diretamente neles. O ideal é você ter o teu fone de ouvido e não emprestar, porque pode, né? Não compartilhar. Não compartilhar por conta de micro-organismo que pode dar otites. E sempre, se você compartilhou, antes de colocar em ti, faz uma higienização. Pelo menos uma vez na semana, o mínimo, se você é uso pessoal. Se for uso compartilhado, cada vez que alguém compartilhar contigo. E aí, ainda tem uns que pode trocar a borrachinha, Sim, né? sim, E, de acordo com o já tamanho. vem, né, com várias borrachinhas aí pra... Isso, ele é de acordo com o tamanho do canal auditivo, né? Tem algumas pessoas, a maioria é um canal único, que é o adulto, mas tem adulto que tem canaizinhos menores, parecendo de criança. Então, é só mudar para ficar melhor ali na parte de vedação do ruído externo. Esse que entra bem lá, como nós falamos, para mim, é o melhor justamente porque o outro não cabe, ele cai. Ele cai. Olha só. De criança, eu adorei. Agora eu já sou pequena, né? Mas enfim, doutora, idades, porque nós falávamos dos jovens, dos adolescentes, mas a gente sabe que tem muita criança utilizando um perigo, também, né? Sim, nós temos muitas crianças utilizando e os pais não conseguem ficar toda hora de olho em quanto o volume que tá, né? Aí tá na dica de qual tipo de fone comprar. Porque tem muitos fones de marcas que ele não deixa passar daquele volume. Legal. É bem interessante. Você procurar lá na internet, já vem pré-estabelecido. O máximo de volume é isso. Né? Interessante. Então, tem algumas marcas boas que tem um som muito bom e não deixa passar daquele volume. Aqueles são ideais para as crianças. E adultos... Adultos aí já tem que se monitorar, né? Mas a condição, vamos dizer, é a mesma, né? É a mesma. A dica, a orientação é a mesma. É a mesma. E eu estava lendo até uns artigos para vir, diz que todos os celulares Samsung, ele te avisa. Se você passou do volume ou se você passou, ele te avisa, ele tem um alerta. Os outros eu não sei, porque me falaram, o artigo que eu li só falava desse, por enquanto, que alerta.
Mas é só baixar o aplicativo e falar assim, eu quero tantos decibéis por tantas horas. E ele vai lá e te avisa. Então, hoje em dia tem muitos aplicativos que podemos baixar no celular para proteger o nosso ouvido. Em relação a otites, também pode ser em função do fone de ouvido? Pode ser. Tem fones de ouvidos que ele acabam machucando, né, o canal auditivo. Então, bastou ter uma pequena lesãozinha, foi a água ou foi o próprio vento que levou algum micro-organismo, já pode proliferar ali alguma otite, com certeza. E aí, tratamento normal? Aí o tratamento, geralmente feito com gotas, proteção auricular, para não entrar mais micro-organismos, mas é uma dor bem importante. É doloroso, né? Diz que é doloroso. Mais do que a orelha, a otite média, né, que é o normal. A otite externa dói bastante. Só de manipular assim. Isso. Dói bastante. E às vezes sai até sangue. Sai sangue, sai pus. Eu lembro de algumas experiências. Nem usava fone de ouvido ainda, mas infelizmente aí quando muita criança tem, né? Tem bastante, porque eles machucam, né? São crianças, enfim, objeto, ou com a própria unha acaba machucando e é muito comum. E tem cirurgias hoje, muitas cirurgias sendo feitas nesse sentido. A senhora até falou que as férias é sim. Agora nós estamos, né, num período também. É um período, sim, que a gente opera bastante casos de ouvido. A otite externa, que é essa causada por fone e tal, ela não tem muita coisa assim cirúrgica. O próprio tratamento clínico ajuda quase 100% dos casos, né? O que a gente opera bastante é a orelha média, então aquelas otites que dá febre alta, que dá, né, que expurga o ouvido e tal. Essas, assim, nesse tempo de frio aumenta bastante e o número aumenta bastante de cirurgias. E só voltando lá ao fone de ouvido para natação, né? Que envolve água também. Sim. E, de alguma forma, eu acredito que vedação total, sem, né? A água, não sei se existe, assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Claro. Tem seus riscos. Tem os riscos, principalmente a água de piscina, a água que faz a natação, é uma água que é um pouquinho contaminada, né? Embora vai cloro, vai todo aquele... proteção e tal, sempre é contaminada. Agora, essa salinização é que mais é utilizado. Sim. E não consegue matar todos os micro-organismos. Então, sempre cuidar do ouvido, usar algo, né, para proteger o ouvido que não machuque o canal, que depois que você sai não fica latejando, ou que não te traga dor. E durante o uso, não ficar toda hora tirando, colocando, porque é uma forma também de machucar o conduto e uma forma de causar otite. Então, formas assim de vedar totalmente o ouvido é muito difícil. Quase não tem. Até porque se for ter, tem que ser um especial. Você vai lá no lugar, eu quero um pro meu tamanho de ouvido. Daí eles vão lá, confeccionam aquele lá, certo. E aí sim consegue vedar bem. Mas aí são, né, personalizados. Mas esse que a gente compra na farmácia, enfim, nos lugares que tem EPI, ele já não consegue vedar tanto. Então, pega o que é mais macio, o que não te machuca, o que você fica bem, coloca a touquinha por cima, tudo para não entrar água dentro do ouvido. Que tipo de exame se faz? Como é que é o diagnóstico? Como é que se chega, né, a um diagnóstico quando a senhora recebe lá no seu consultório um adolescente, provavelmente Sim. acompanhado, né, de pessoas responsáveis, ou enfim, um adulto, e que apresenta aí esses sintomas e se identifica que é em decorrência do fone de ouvido. Como é que se chega a esse diagnóstico? O diagnóstico é feito por um exame complementar chamado audiometria. A audiometria, ele detecta a perda de audição ou, né, se está normal, o grau da perda de audição e qual frequência. Porque às vezes a gente não perde todas as frequências, a gente perde uma frequência só, algumas frequências. Então, a audiometria, ela é melhor para diagnóstico. Tanto é que empresas fazem essa audiometria anual em servidores que necessitam. E aí tem o básico, que é a audiometria. Aí nós temos para completar, nós temos logo a audiometria, para ver se você entende realmente o que você está escutando.
e a imitanciometria, que é para ver funcionamento do tímpano, da orelha média. Então, um exame completo é audiometria, logoaudiometria e imitanciometria. Se você quiser fazer um rastreio, assim, é só audiometria. A audiometria é uma cabine, né? Vamos tentar explicar Isso. cada um deles, como é que funciona na prática. A audiometria é uma cabine totalmente vedada, então não tem nenhum ruído externo, e lá você coloca fone de ouvido. E a fonoaudióloga, então quem executa o exame, vai colocando volumes. E aí, quando você escuta o volume, você aperta o botãozinho. Isso em adultos, né? Em criança é outras formas. Mas assim, eu faço isso, né? Nós temos que Sim. fazer. A ansiedade às vezes Ah, é mais atrapalha. forte. É ou não é? Porque tá aí, o William às vezes faz umas reações assim, e daí a gente tem que lembrar o pessoal que nós temos um técnico aqui que por vezes participa só com algumas reações. Porque gera uma ansiedade você entrar. Às vezes, e eu falo com todos, né? Tenho a mesma sensação. Será que eu ouvi? Será que eu não? Será que só não é? Será que eu só quero ouvir? Se não ouvir, tem um pouquinho disso também. Tem disso. Tem que considerar. Porém... A fonoaudióloga considera isso. Considera porque ela repete. Se você for em voltou, tá diferente, ela vai repetir até você pelo menos dar sequência de 2 ou 3 do mesmo tom. Entendi. Então isso pode ficar tranquilo. A frequência, né, é o tom. É o tom. Isso? Isso. Que aí tem, só para o pessoal entender, né, quem nunca fez, é um pi, isso, é de acordo com pi, é o agudo, e o sh, aí é o grave. Certo. Aí vai o volume, né? Os decibéis. Desde bem baixinho, 0 decibéis, 5 decibéis. E aqueles bem baixinhos. 0 decibéis a gente ouve? Não, a gente não escuta. Tá, né? Não é possível. E Quem ouviu 0 decibéis... Não, mas ele computa porque ele solta... A gente consegue... Tem. E tem desde os... Aí vai aumentando os decibéis. Quanto mais decibéis, daí é o perigoso, né? De acordo com a última Organização Mundial da Saúde, você tem que estar de 20 decibéis para cima. Certo. Em todas as frequências. E tem quem sinta alguma diferença só em algumas frequências? Com certeza. Assim? Sim, dependendo do tipo de doença no ouvido, ou dependendo do tipo que escuta determinado som, a pessoa gosta, sei lá, mais de orquestra, que é mais agudo, enfim, tem perda auditiva em algumas frequências só. Isso também tem diferença. Tá, e daí essa é a cabine de audiometria. Os demais, aí eu desconheço como é que funciona. A logoaudiometria fica dentro da mesma cabine e quem vai fazer o exame fica te falando algumas monossílabas. Mo, ca, ba, sa, você vai repetir. Né? Ai, não fez a porcentagem boa. Aí Mas você não vê a pessoa não, porque falando. ela fica com o negócio na frente. Tá, senão dá pra fazer a leitura labial. Não, ela fica com o negócio na frente. Olha, eu já quero ganhar. Mesmo se eu não escutei. Eu vi. Ela fica com o negócio na frente, tá? E aí vai assim, não conseguiu, não captou, não fez a porcentagem, né, desejada. Aí vai pro dissílabos. Casa, mato, né? Até você ver o quanto que realmente você escuta e entende, né? E a imitanciometria, então, é um que você coloca dentro do ouvido, faz uma pressãozinha dentro do ouvido e o equipamento, ele capta, ele vai até o tímpano, vai até o cérebro e volta. Então, é outro tipo de equipamento. Isso é bem completinho daí, né? É bem completinho. E faz com a fono também? Com a fono também. Quando vai no consultório, a gente tende a pedir esse mais completo, né? Para dar o diagnóstico correto. O uso excessivo de fone de ouvido pode causar produção de maior secreção? A cera, por exemplo, muda isso também? Sabe que tem um estudo que dizem que a cera é um fator protetor, né? Que as células percebem. Então, a partir do momento que as células perceberam que está tendo mais pressão ali, porque o som é uma pressão, né? Pressão dentro do ouvido, ou o próprio fone de ouvido fica ali, né, mexendo com as células, tem maior produção de cera, de cerume. Então, pacientes que tendem a usar mais fones de ouvido intra-auriculares tende a produzir mais cera. Mas isso não quer dizer que tem que tirar.
Desde que o corpo... Então, porque cotonete eu já sei que não se pode usar. Sim. Como é que se faz a limpeza do ouvido? E aí, o que acontece? O comum é você não dormir de fone, né? Ou você ficar algumas horas sem fone. Então, o próprio ouvido vai expulsando, a gente nem enxerga, porque vai expulsando partículas de cerume. Então, o ouvido, por si só, ele faz a autolimpeza. Então, de madrugada, o tempo que você tá sem, o ouvido tá toda hora limpando e tirando o excesso de cerume. Alguns pacientes que têm um canal menor, que têm uma anatomia diferente, ou aqueles que têm muito pelos, que daí a cera não consegue expulsar sozinho, esses sim. Aí eles vai no consultório, a gente vai lá e tira de forma correta. Tem que ser no consultório? Infelizmente, sim. Porque, vamos ser sinceros, né? Por vezes a gente percebe, né? A gente olha e vê as pessoas assim e dá um mal-estar, vamos dizer assim, né? Quem observa mais, passar uma toalha, não. A toalha pode ir até onde seu dedo vai, teu dedo indicador. Ótimo. Até onde vai ali, ó, é tranquilo, tá? O lencinho umedecido? Pode passar. Pode. Até onde o dedo indicador vai. Eu tenho feito isso para não usar cotonete. Sim. Porque eu era viciada em cotonete. O cotonete, o ruim é que ele empurra a cera, né? E aí, uma hora, vai empurrando e veda totalmente. Então, só o lencinho, só a toalha até o dedo vai, já Isso ajuda aí, bastante. já Mas ajuda quando bastante. é muito, daí é em consultório. Como é Aí que em faz essa consultório. limpeza? Daí? Tem vários tipos, depende do tipo de cera. Porque cada pessoa produz um tipo de cera. Aquelas que são mais sequinhas e tal, a gente vai lá com o próprio instrumento adequado, consegue tirar. Se é uma coisa muito mole... Daí a gente tem um aspirador, né? Eu não uso, mas tem gente que usa a lavagem, que usa o soro, a água, enfim. Então, tem vários tipos de mecanismo para tirar. Por que não usa? Por que eu não uso? É. Porque não é da minha rotina, assim. E tem muitos pacientes que não gostam, porque fica úmido, dá tontura, tem que ter a temperatura correta. Então, isso vai de acordo com cada profissional. É mais porque não é da minha rotina mesmo. Eu prefiro algo que seja mais agradável para o paciente. E quando eu estudava e tal, eu vi que os pacientes reclamavam muito de água dentro do ouvido. Né? Dava uma tontura, dava uma coisa ruim. Então, eu aprendi, né, outros métodos para não ser incomodativo. Legal. E se fica água lá no verão, né? Se fica água dentro, também não é legal, né? Não, mas ele evapora sozinho, né? Com a temperatura do corpo, ele consegue evaporar. Tira, assim, o excesso que você conseguir e depois o corpo evapora sozinho. Bem, a gente acabou entrando em outros assuntos, né? Mas, de qualquer forma, todos estão interligados, né? Já ouvi, por exemplo, relato de pessoas dizendo que até algum objeto estranho ou insetos, né? Entraram dentro do ouvido na hora de colocar, ou o próprio fone, às vezes, né? Fica tem dentro. algo, sei lá, isso também precisa cuidar bastante. E se entrar, daí tem também que ir pro consultório. É melhor, porque a gente não sabe o tamanho. É muito comum cair até pedacinho de aparelho auditivo dentro do ouvido. Já. Se você tenta manipular sozinho, você não sabe o tamanho do teu tímpano. Você pode perfurar o tímpano, ou pode, né, rasgar ali a parte da orelha externa. Então, sempre procurar um profissional para não ter problemas na manipulação. Bem, doutora, eu acho que nós falamos, se não tudo, quase tudo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, fique à vontade aí para nos sugerir algum outro detalhe, né, que tenha em relação a esse assunto, para que sempre possamos dirimir o maior número de dúvidas possíveis. Sim. Só reforçar alguns pontos, né? Lembrar que a perda auditiva causada por barulhos não é irreversível. Então, é muito importante cuidar, principalmente das crianças e adolescentes, porque estamos tendo uma prevalência muito alta de jovens usando aparelhos já por conta disso. Se for comprar, né, o próximo fone de ouvido, então comprar aqueles maiores que veda todo o ouvido, ou intra-auriculares que veda a parte de ruído externo. Higienização é muito importante.
o volume e o tempo também. Isso E eu gostei da prevenir. dica para os pais dos fones Sim, que já isso é vem legal. Com redutor. redutor, É, né? e ele avisa no celular onde ele tá, ele não deixa passar É uma daqueles dica decibéis. legal, né? Isso é muito bom. E só para encerrarmos, porque agora me ocorreu mais uma coisa. Claro. A senhora falava de pessoas com pelos. Sim. É recomendado retirar esses pelos? Não é. Mesmo que fique feio? Sim. Isso é muito genético, né? Tá. Isso é genético, então o pelo tá ali para proteger também. Então quem tira, quem faz depilação é um perigo, porque pode infeccionar. Ah, meu Deus. É. Que dilema ético. Aham. Às vezes, né, tá saindo muito pra fora, principalmente idosa, pode aparar os que tá por fora, assim. Isso não tem problema. Agora, depilar, jamais. Jamais. E nem Olha tirar aí. com pinça, nem nada. Também não. Aham. Porque é É um a mesma papel coisa protetor. que no nariz. Mesma coisa que no nariz, com certeza. Ai, quanta coisa errada que a gente faz na vida. Mas também, né, por que o corpo humano, às vezes, né, Sim. nos desafia. Doutora Tatiane, adoro os nossos papos, que seja mais um de muitos. Acho que agora a senhora vai ficar um tempo, né? Não muito, eu não consigo ficar em Não casa. consegue, Eu já vou mas, voltar a enfim, trabalhar logo. Já vai trabalhar, mas vai Vou ter um curtir período. também, Isso, né? com Ali certeza. um momento aí em relação à maternidade. E a gente deseja que corra tudo bem e Muito agradece muito aí pela... Lembrando, né, que já não é mais nosso assunto, mas tem que fazer o teste da orelhinha também. O teste da orelhinha é muito importante. Todos os recém-nascidos é obrigatório, desde Já 2012. Já vamos introduzindo, quem sabe, um assunto para um próximo papo, né? Brigadão mesmo. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para quando precisar. Legal. E é mais um papo aqui do nosso Saúde e Bem-Estar Podcast, mas você pode, inclusive, sugerir algum assunto, né? Ou se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que nós vamos também procurar a doutora Tatiane em outras circunstâncias para esclarecimentos. Muito obrigada e até a semana que vem.